O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cuma, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Ó Senhor. Caríssimos, São João Bosco foi um grande santo e, como os grandes santos, fez um grande bem à Igreja. São João Bosco fundou a Ordem dos Salesianos, que estiveram aqui presentes no Brasil e especialmente na região de Cuiabá. Toda aquela região ali de Cuiabá foi evangelizada pelos padres de São João Bosco. Inclusive São João Bosco, que tinha visões e sonhos sobrenaturais, sonhou com o nosso país, sonhou com a capital do nosso país e sonhou com o nosso Mato Grosso. Sonhou com a capital do nosso Mato Grosso, que haveria aqui uma terra em que corre leite e mel. Há várias interpretações sobre isso, mas para deixar marcado que este santo tem uma relação conosco. E São João Bosco
foi, de fato, um grande exemplo de sacerdote. São João Bosco é para nós, sacerdote, exemplo daquilo que um padre deve ser. Ainda mais nos nossos tempos, em que a figura do sacerdote às vezes é tão controversa. São João Bosco é uma grande luz que nos faz lembrar qual é a missão de um padre de verdade. O próprio evangelho de hoje, na cura da hemorroísa, nos dá a imagem do que é o sacerdócio. Aquela mulher que sofria de hemorragia fez um ato de fé, de que nem precisava falar com Jesus, de que nem precisava pedir nada a Jesus, mas bastava que ela tocasse na roupa de Cristo e ela teria certeza de que alguma coisa aconteceria. E de fato assim foi. E essa roupa de Cristo é um símbolo, por incrível que pareça, do sacerdócio. O que é um padre? O que é um sacerdote? O sacerdote é como esta veste de Cristo, que nós podemos tocar. E por este meio, nós recebemos a graça de Cristo. Os sacerdotes são como essa veste de Cristo, que nos transmite a graça da sua salvação pelos sacramentos que nós administramos. Nós não somos grandes coisas. Às vezes, somos uma roupa até meia sujinha, meia veinha, não sei como é que era a roupa de Jesus. Mas apesar deste limite, Cristo usou daquele meio para transmitir a sua graça àquela mulher. E Cristo usa dos seus sacerdotes para transmitir a sua graça. Deus usa de nós, apesar de nós. Nós somos instrumentos de Cristo, mesmo que muitas vezes nós mesmos não sejamos dignos disso. Mas nosso Senhor transmite e continua a transmitir a sua graça por meio dos sacerdotes. São João Bosco entendeu isso e levou isso muito a sério. Desde criança ele já entendia a sua vocação e ali ele viveu o seu sacerdócio, dando a sua vida pelos jovens. São João Bosco não foi como algumas pessoas pensam, um assistente social que simplesmente tirava os jovens da rua. Sim, ele fez isso. Tirava os jovens da rua, dava abrigo para os jovens, dava educação para os jovens, dava trabalho para os jovens, mas sobretudo dava Cristo para os jovens. São João Bosco se preocupou com o corpo daquelas crianças, com a vida daqueles jovens, mas se preocupou com a alma daqueles jovens. E São João Bosco, quando trouxe aqueles jovens para os pequenos oratórios, que depois foi o núcleo da grande congregação que ele criou, o que ele queria, sobretudo, era ensinar para aqueles jovens a serem santos. São João Bosco tirava os jovens da rua para fazer com que aqueles jovens se tornassem santos. Esse era o objetivo de São João Bosco. Dava Cristo a eles e ensinava como era feio o pecado. Era assim que São João Bosco ensinava as crianças. O pecado é uma coisa feia. O pecado é algo que desagrada a Deus, porque é feio. Mas o que agrada a Deus é a virtude. E o que é mais belo diante de Deus é uma vida cheia de virtudes. E São João Bosco consumiu a sua vida e o seu sacerdócio para dar Cristo para aqueles jovens sem família, que estavam nas ruas, sem catequese, sem Deus, sem nada. São João Bosco também, em uma das suas visões, tantas coisas que São João Bosco viu, São João Bosco foi levado ao inferno algumas vezes. E em uma dessas ocasiões, ele viu sendo precipitados no inferno alguns daqueles jovens que ele cuidava. E São João Bosco ficou perplexo com aquela visão
E ele disse para o anjo: como é possível que esses jovens estejam aqui? Eles são tão atenciosos, eles até se confessam frequentemente. Então o anjo da guarda disse: sim, eles se confessam, mas eles se confessam mal. Eles escondem os pecados e fazem outras coisas escondido. Estão envolvidos com leituras que os estão levando para o mau caminho. E São João Bosco disse: então o que eu faço? Eu devo ir lá e avisar que eu vi eles descendo para o inferno? Ele disse: não vai resolver. Mas continue ensinando a verdade. Continue ensinando o bom caminho. Continue dando o bom exemplo. E se eles ouvirem, eles se salvarão e não virão para cá. Essa é a grande vocação de São João Bosco. E Deus deu tantas graças para São João Bosco, que de fato esse homem resgatou muitos jovens das garras de Satanás. Um desses jovens ficou muito doente e, quando viram que o menino ia morrer, chamaram São João Bosco. Mas São João Bosco não chegou a tempo e o menino morreu. Mais ou menos como essa história que nós ouvimos no Evangelho. Mas quando São João Bosco chega, São João Bosco acorda o menino e ouve a confissão do menino, e o menino torna a morrer. E morre em estado de graça. Mas antes de se confessar, ele contou para São João Bosco o que ele tinha visto no seu momento de morte. Ele disse que ele saiu de si, e então veio os demônios e o pegaram, e o estavam carregando. Então veio Nossa Senhora, catou o menino e disse: ele ainda não foi julgado. Então naquela hora ele acorda e estava São João Bosco, para que ele pudesse se confessar. Parece a história da carochinha, eu sei que às vezes é difícil acreditar, mas Deus dá esses poderes aos seus santos. Portanto, peçamos a intercessão de São João Bosco, e ele intercederá por nós, para que nós permaneçamos sempre no bom caminho. E especialmente peçamos a intercessão dele pelos jovens. Como que eu gostaria que a nossa paróquia estivesse cheia de jovens atuantes, de jovens que querem fazer outros jovens conhecerem Jesus cada vez mais. E isso é possível. Se nós rezarmos, se nós suplicarmos a Deus, Deus fará essas obras também na nossa paróquia. Jesus, o mesmo Jesus que operava na vida de São João Bosco, está aqui, mora conosco, mora na nossa paróquia, mora na nossa casa. E esse Jesus pode também fazer os seus milagres no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.